Glória a Deus. O tema, irmão, que nós vamos meditar por uns minutos é dando graças a Deus com um coração sincero. O subtema é: o que será necessário para que, sinceramente, você agradeça a Deus? Vamos olhar para o texto no Novo Testamento, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5 e versículo 20. Efésios, capítulo 5 e versículo 20. Que diz assim: sempre dando graças a Deus por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma segunda leitura, também no Novo Testamento, também uma epístola de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18. Que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos irmãos e amigos pela internet, não há nenhuma dúvida que todos nós temos um relacionamento com Deus, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Por essa razão, irmãos, eu pensei em duas coisas. A primeira é que nós cremos em Deus e temos algum tipo de relacionamento com Ele. A segunda é que nós conhecemos e confiamos em Deus. Eu creio que se ao invés de uma afirmação, eu tivesse colocado um ponto de interrogação em cada uma dessas assertivas ou suposições, 3 letras responderiam a essas interrogações. Sim. Creio em Deus e tenho um relacionamento com Ele. Ou conheço e confio em Deus. Agora, queridos, é possível alguém acreditar em Deus sem conhecê-lo e confiar nele. E é possível também alguém conhecê-lo, mas não acreditar nele, como dizem as Escrituras. Tiago fala a esse respeito no capítulo 2 e versículo 19, quando ele disse: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Os demônios acreditam em Deus, só que a relação que eles têm com Deus, no mínimo podemos dizer que não é muito boa. Assim, crer em Deus é uma coisa,
ter um relacionamento com Ele é outra coisa. Conhecê-lo é outra coisa. E confiar nele é algo completamente diferente. Porque confiar nele implica que haja uma intimidade dentro do nosso relacionamento com Deus. Com essas colocações, irmãos, vamos considerar nesta noite o que seria necessário para que eu desse graças a Deus com um coração verdadeiramente sincero e verdadeiramente agradecido. As nossas referências para responder a essa pergunta são aqueles dois textos que nós lemos. O primeiro em Efésios, capítulo 5 e versículo 20, que declara: sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o segundo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18. No primeiro texto, irmãos, existem duas palavras que eu gostaria que nós nos concentremos nesta noite. A primeira é sempre, e a segunda é tudo. Sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra, irmãos, no original, como os irmãos sabem, o Novo Testamento foi escrito no grego, o Antigo Testamento foi escrito no hebraico. A palavra original para sempre significa todo o tempo e para sempre. Então nós poderíamos ler este versículo que eu peço que coloque novamente na tela, Efésios capítulo 5 e versículo 20. Todo o tempo e para sempre, dando graças por tudo a Deus. A segunda palavra, irmãos, que eu pedi que os irmãos se concentrassem, a primeira foi sempre e a segunda é tudo, é uma palavra inclusiva, uma palavra abrangente, uma palavra elástica, que inclui toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Então, o texto está dizendo que nós devemos ser, estar e permanecer em um estado de espírito de ações de graças, em um estado de espírito de gratidão, ou seja, dar graças a Deus em cada situação, em cada circunstância, em toda situação e em toda circunstância. O segundo texto, na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18, afirma: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Como os irmãos viram, Paulo basicamente falou para a igreja de Tessalônica o mesmo que ele havia falado para a igreja em Éfeso. Porém, para a igreja de Tessalônica, ele acrescenta algo. Ele faz uma declaração adicional, porque ele diz: esta é a vontade de Deus para convosco. Ou seja, a vontade de Deus para conosco é que nós tenhamos uma mentalidade de dar graças em tudo, sempre, em qualquer situação e em qualquer circunstância. Esta é a vontade de Deus
para convosco. Porém, queridos irmãos, às vezes isso não acontece na nossa caminhada cristã. Nós não estamos, acredito que muitos de nós não estamos ainda prontos para dar graças sempre e em tudo. Apesar de saber que esta é a vontade que Deus quer que nós tenhamos, essa disposição mental, essa disposição espiritual, que nós tenhamos a mentalidade preparada, pronta para dar graças a Deus em Cristo Jesus, porém, muitas vezes nós paramos e não damos graças ao Senhor. Agora, o que seria necessário para que nós possamos dar graças a Deus com um coração sincero? Se é para dar graças a Deus com um coração sincero, então é possível dar graças a Deus com um coração não sincero, que seria o que eu anotei como falsa ação de graças. Falso agradecimento. Será que às vezes nós damos um falso agradecimento a Deus? Eu fiquei pensando em um exemplo em que nós falamos, aliás, em mais de um exemplo. E eu gostaria de pensar em um exemplo muito simples, voltando assim no túnel do tempo que nós éramos crianças. Notadamente quem tinha uma família mais numerosa, vários irmãos, e de repente você discutia com seu irmão ou com seus irmãos, e o seu pai ou a sua mãe dizia: peça desculpa para o seu irmão. Acredito que todos ou muitos de nós já passamos por momentos em que nós tivemos que pedir desculpa por algo que nós fizemos para o nosso irmão e que nós não gostaríamos de pedir desculpas. E pedimos desculpas não porque nós estávamos arrependidos, mas pedimos desculpas porque havia uma ordem para pedir desculpa. Então, eu pedi desculpas quando eu não queria pedir desculpas. E essas desculpas foram pedidas sem que eu estivesse arrependido. Porque, na verdade, eu estava mesmo era com raiva. Eu estava mesmo era ferido. Mas eu tive que ceder para não experimentar outros resultados que antigamente eram mais graves, né? Agora não pode dar nem uma palmada. Mas antigamente era melhor pedir desculpas do que levar algumas cintadas. Sim ou não? Em um mundo perfeito, eu teria reconhecido a minha culpa, teria percebido que eu precisaria pedir desculpas, ninguém precisaria me dizer. Porém, irmãos, nós vivemos em um mundo imperfeito e muitas vezes nós precisamos de ajuda. E bem-aventurados, felizes são aqueles que podem ser ajudados por alguém. Quando você for ajudado por alguém, agradeça.
O sábio, ele se torna mais sábio quando ele aceita a correção, quando ele aceita uma orientação. Então, é possível dirigir palavras com sinceridade zero. Dirigir palavras sem nenhum sentimento de arrependimento, sem nenhum sentimento de amor. Há pessoas que pedem desculpas, como eu disse, porque o pai manda, porque a mãe manda, porque o patrão manda. É melhor pedir desculpa do que passar lá no RH. Sim ou não? Pede desculpas para ele. Ah, pede. É melhor pedir desculpas do que passar lá no RH, mesmo que fale desculpa com raiva e já está planejando o próximo ataque. Eu fiquei pensando, irmãos, o jeito que a gente pede essas desculpas é o mesmo que muitas vezes nós damos graças a Deus, porque alguém falou que nós deveríamos dar graças a Deus, porém, nós não estamos com a menor vontade de dar graças a Deus. Não é verdade? Se agora eu falasse, levante a sua mão e dê graças a Deus, não precisa levantar. Eu acredito que muitos levantariam a mão, graças a Deus. É só para não... Eu não vou ficar diferente, né? A pessoa, eu não vou levantar a mão, vão falar que eu não estou querendo dar graças a Deus. Então, mesmo se estivesse sem vontade de dar graças a Deus, ser grato a Deus, levantaria a mão, graças a Deus, fique de pé. Todos aqueles que querem louvar a Deus, fique de pé. Todo mundo fica de pé, mesmo que não esteja com a menor vontade de dar graças a Deus. Não estou com vontade de dar graças a Deus. Eu estou com vontade de chorar. Não estou com vontade de louvar. Não estou com vontade de dar graças. Eu estou com vontade de chorar. A minha situação não é para dar graças. A minha situação é para chorar. Então, irmãos, nós damos graças a Deus. Então, porque alguém nos disse para dar graças a Deus. Damos graças a Deus também porque fomos ensinados em certos momentos para dar graças a Deus. Porém, não é essa a gratidão que Paulo escreveu, que Deus espera de nós. Paulo disse que nós devemos procurar ter um coração sincero, um coração consistente, para dar graças a Deus em toda situação, em toda circunstância e em todo o momento. Bendito seja o Senhor. O Espírito Santo está nos ajudando a crescer, irmãos. Nessa noite nós sairemos daqui mais robustecidos. Nós sairemos daqui mais capacitados, espiritualmente, psicologicamente, para ser gratos a Deus. Um outro fator, irmãos, eu nominei aqui como um crente ou um cristão situacional. É que ele se movimenta, se manifesta de acordo com a situação do momento. Um cristão situacional é aquele que responde a Deus de acordo com a situação. Ou seja, se a situação é boa, ela responde com graças a Deus. Se a situação não é boa, ela não consegue dar graças a Deus. Agora, quando eu perguntei, que é o subtema, o que seria necessário para sinceramente você dar graças a Deus?
eu pensei em certas situações. Quando eu me sento para uma refeição, nós temos o costume de abençoar a comida e dar graças a Deus, independentemente da quantidade daquela refeição, da qualidade daquela refeição, onde nós estamos fazendo aquela refeição, como nós estamos fazendo aquela refeição, nós damos graças a Deus por aquela refeição. Agora, será que eu estou conscientemente agradecido a Deus por aquela refeição que Ele providenciou? Ou eu estou dando graças a Deus protocolarmente? É um protocolo. Sentei e dou graças a Deus para comer. É claro que é melhor fazer isso do que não fazer nada. Porém, eu posso fazer assim uma ligeira reflexão de que o Senhor me deu algo para comer, de que o Senhor me deu disposição física para mastigação, para sentir o sabor daquele alimento, para sentir o cheiro daquele alimento, para deglutir aquele alimento. O Senhor tem me dado condições de que o meu estômago receba aquele alimento e ser grato a Ele. Ou eu posso fazer isso, porque desde que eu era do tamanho, como que é o nome dele? Do tamanho do Eliel. Oi, Eliel. Minha mãe já ensinava a agradecer ao Papai do Céu. Então eu fui treinado para agradecer ao Senhor diante de cada refeição. Agora, irmãos, a proposta é dar graças a Deus por tudo. Aleluia. Evoluir para uma mentalidade de dar graças a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações, e dar graças a Deus por tudo, independentemente de ser algo grande, de ser algo pequeno, de ser algo bom, de ser algo aparentemente ruim. Porque conforme nós estamos estudando de maneira repetida, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão dentro do seu propósito, da sua vontade. Deus estará agindo, operando, para que todas as coisas cooperem para o bem. Glória a Deus. Então, irmãos, na minha pergunta original, o que seria necessário para que você e eu também, sinceramente, agradeçamos a Deus com um agradecimento que venha de dentro, com um agradecimento que venha do profundo do nosso coração, com um agradecimento que tenha a mesma carga de emoção, de gratidão, quando nós agradecemos por aquilo que nós nominaríamos como benefício que o Senhor fez por nós. Para determinar se você opera ou não como um cristão ou um crente situacional, eu pensei em duas perguntas. A primeira são perguntas de diagnóstico. Você dá graças a Deus quando está passando por alguma coisa ou quando está saindo dela? Porque se ao longo do caminho
antes do resultado. Antes que o resultado seja visto, nós já começamos a dar graças a Deus antes do resultado. Ou será que nós só damos graças a Deus depois que vimos o resultado? A bem-aventurança, queridos irmãos, é para aqueles que não viram, mas creram. No mundo é ver para crer. No reino de Deus, a bem-aventurança começa quando você crê, antes de ver. Agora, o seu graças a Deus está alinhado com o resultado? Ou o seu graças a Deus já começa no ponto zero da sua caminhada? Um cristão situacional responde a Deus com agradecimentos, baseado na situação e no resultado. Se a situação é benéfica, se o resultado é positivo, graças a Deus. Se não, silêncio. Segunda pergunta de diagnóstico. Você dá graças a Deus apenas quando o sol está brilhando? Ou você pode dar-lhe graças em sua hora mais escura? É uma prova. Porque nós fomos ensinados, irmãos, a agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas coisas boas e ficar em silêncio quando nós estamos lutando. Obviamente, isso nos coloca em uma situação de a gente estar sempre esperando que o resultado desejável aconteça para que nós comecemos a dar graças a Ele. Esperamos o bem, o desejável, para a partir daí darmos graças ao Senhor. Então, o agradecimento começa quando algo acontece. A proposta da palavra de Deus é outra. E tudo que Deus diz na sua palavra subordina-se a resultado. Quando Deus nos manda fazer algo, em seguida Ele diz: e depois fazei prova de mim. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo está nos motivando hoje a trabalhar a nossa maneira, a nossa relação com Deus, o nosso modo de trabalhar com Deus em termos de gratidão. Agora, o que será necessário para dar a Deus verdadeiros e sinceros agradecimentos de maneira constante, em todo tempo, como o apóstolo Paulo falou para a igreja de Éfeso e para a igreja da Tessalônica? Eu creio que se o apóstolo Paulo estivesse hoje entre nós, muito provavelmente ele teria escrito uma carta aqui para esta igreja com a mesma recomendação. O que fazer diante disso? Escolher é uma escolha, é uma decisão. Você escolhe, você decide. E ainda que você não consiga, o Espírito Santo vai ajudar você e a mim.
Porque da mesma maneira que desta noite o Espírito Santo está nos motivando a escolhermos sempre sermos gratos. Escolhendo sempre ser grato. Escolhendo sempre ser grato a Deus. É uma escolha. É uma decisão. E o Espírito Santo vai trabalhar para que esta decisão que nós tomamos, ela se torne uma realidade. Para que nós superemos as questões emocionais, as questões espirituais, as questões convencionais e consigamos ser gratos em qualquer situação. Glória a Deus. Então, esse é o foco desta mensagem. Escolher sempre ser grato, dar graças a Deus em certas situações, em todas as situações. Eu pensei, irmãos, em 2 exemplos. Eu acredito que nós já visitamos pessoas doentes em hospitais, ou pessoas que estão doentes nas suas próprias casas, e pessoas que ao invés de nós confortarmos elas, nós saímos de lá confortados. Já aconteceu isso com vocês? Apesar de no dia seguinte o telefone tocar e alguém dar a notícia, o irmão fulano de tal passou para a eternidade. Mas no dia anterior, você foi lá, ele estava sorrindo, ele estava dando graças a Deus, e você foi confortado. Falei, puxa vida, eu fui lá para confortar esse irmão, e ele foi que me confortou. Eu saí de lá mais confortado do que ele. Porque ele estava agradecendo a Deus. Ele estava louvando a Deus. Apesar das circunstâncias, ele estava louvando a Deus, passando por aquela doença. Pessoas que não se recuperaram. Mas quando nós fomos lá, ele estava dando graças a Deus. Ele estava louvando a Deus. É alguém que escolheu não perder a oportunidade de ser grato e dar a Deus o louvor, a honra, a glória e o reconhecimento que Ele merece. Agora, irmãos, a verdade é que nós fomos treinados para dar graças a Deus quando o resultado é positivo, o resultado é conhecido e, evidentemente, nós chamamos até de bênção. E, irmão, quero dar um testemunho, como eu dei um agora há pouco para vocês. Resultado conhecido, o caminhão passou, me empurrou, meu carro fez assim no asfalto, não tinha nenhum outro carro de lado. Então, estou dando o meu testemunho, eu tenho material para dar esse testemunho. Nós somos ensinados a dar o testemunho no final de cada situação. E não enquanto nós estamos passando por ela. Sim, eu acho que é importante nós darmos o nosso testemunho e contar para todos o que Deus fez em nossa vida. Até trazer esse testemunho com peculiaridades, com especificidades, como Deus fez, como Ele trabalhou. Porém, queridos irmãos, ser gratos a Deus e declarar publicamente o nosso testemunho, a nossa gratidão, enquanto nós estamos a caminho do resultado. Você está vendo o resultado? Não! Não estou vendo. Mas eu sei que o meu Redentor
vive, e que Ele é poderoso, e que no final eu estarei cantando o hino da vitória, é que no final eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é que no final o Senhor vai se levantar, dar graças a Deus durante o processo, antes de ver o resultado final. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiquei pensando, assim, ainda antes, eu fiquei pensando na história daqueles 3 jovens hebreus, do livro de Daniel, quando o rei ameaçou jogá-los na fornalha, a fornalha que havia sido aquecida 7 vezes mais. Os inimigos daqueles jovens ficaram com inveja, porque eles eram inteligentes, eles eram abençoados, eles galgaram posições de honra no império. O rei Nabucodonosor, lá na Babilônia, os colocou por cima e não por baixo. E eles foram trazidos à presença do rei e eles foram ameaçados de morte. Os inimigos encontraram uma maneira para matá-los legalmente. Vamos matá-los de maneira legal, porque eles teriam que se curvarem diante de uma imagem que havia sido construída. E quando a trombeta tocasse, eles deviam se curvar. Vamos pegar a resposta deles, porque eles foram ameaçados de morte. Daniel capítulo 3, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, ou seja, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que testemunho maravilhoso. Eles falaram ao rei: o nosso Deus é poderoso para nos salvar. Mas se Deus não o fizer, mesmo assim, nós somente adoraremos a Ele. Nós não nos curvaremos à estátua de ouro que levantaste. Eles tomaram uma postura, irmãos, antes de ver o resultado. Porque os irmãos sabem que o rei estava tão louco, instigado pelos seus assessores, que ele mandou aquecer a fogueira 7 vezes mais do que era o normal, e jogaram aqueles jovens na fornalha de fogo. E todos nós sabemos o que aconteceu. Eles foram jogados na fornalha de fogo, e quando o rei olhou, tinha 4 pessoas andando dentro da fornalha de fogo. E o rei falou: não foram 3? Olhem, tem 4. E o quarto, ele tem uma semelhança ao filho dos deuses. Ele tem uma semelhança divina. Aleluia. Vários comentaristas dizem que o próprio Jesus se juntou a eles. Bendito seja o Senhor. E o Senhor os protegeu. Nem um cabelo de suas cabeças foi chamuscado. Quando eles saíram, não havia cheiro de fogo, nem de fumaça nas suas roupas. Eles fizeram uma escolha de defender, de ser grato a Deus
de confiar em Deus em qualquer situação. Assim como esses jovens irmãos, nós também devemos fazer a escolha de sempre ser gratos a Deus, independentemente do que está acontecendo. E se nós tomarmos esta posição de sermos gratos somente a Deus, antes de vermos os resultados, nós estaremos recebendo o título de bem-aventurados. Eu poderia compartilhar mais uma história, mas eu não vou fazer. Peço só que os irmãos leiam depois aquela história de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, quando 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus e falaram com ele: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus falou para eles, para os 10, idem, vão até o sacerdote, mostrem-se a eles. E eles foram. Enquanto eles iam, eles ficaram curados. E um deles, verificando que foi curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus, dando-lhe graça. E Jesus falou: não foram limpos os 10? E os 9, onde estão? E eu pensei em encerrar esta mensagem com uma pergunta: é você esse que voltou para dar glória a Deus? Ou os 9? Os 9 que não voltaram. Interessante que esse que voltou, era um samaritano. E ele voltou para dar graças a Deus. Há pessoas que dão graças a Deus quando grandes coisas acontecem em sua vida. Porém, esta manhã, você acordou, se levantou, fez a sua higiene, vestiu-se, tomou o seu café da manhã, foi trabalhar ou ocupou-se com algo, almoçou, tomou café, e agora você está aqui nesta igreja sentado. E eu fiz aqui uma pergunta: como você se sente agora neste exato momento? Você se sente como parte dos 9? Ou você se sente como um que já agradeceu? O nosso culto começou aqui às 19h30. Até lá, você estava no grupo dos 9? Ou você era um que já voltara e agradecera ao Senhor? É algo para nós pensarmos. O que será necessário para você começar a agradecer a Deus por tudo? Você teria que ser curado de uma doença grave? Você teria que ter um ótimo trabalho? Qual é a sua exigência para ser grato a Deus? Para se levantar aqui e falar: irmãos, eu estou tão grato a Deus. O meu coração está borbulhando de gratidão a Deus. O meu coração está dilatado de gratidão a Deus. Tão dilatado que se você for fazer um raio-x, o médico vai falar: você está com o coração inchado. Você está bem? Olha, com esse coração tão grande que você está, não era para você estar vivo. Não, eu estou com o coração dilatado, estou com o coração grande, mas é de gratidão a Deus. Eu estou muito grato a Deus, verdadeiramente bom é Deus.
Só de pensar nele, eu já fico com meu coração assim. Eu termino com essa pergunta que comecei. O que será necessário para você dar graças a Deus com um coração sincero e agradecido? Efésios capítulo 5, versículo 20. Sempre dando graças a Deus por tudo. Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Curve a sua cabeça, por favor. Eu nunca peço para orar de cabeça curvada, mas hoje eu quero pedir isso. Ó Senhor, nós lemos a Tua palavra e passamos esses minutos meditando, procurando, Senhor, um aprofundamento, um entendimento que possa, Senhor, trazer transformações em nossa maneira de raciocinar, de pensar, em nossa maneira de agir e de reagir diante, Senhor, das coisas que acontecem no nosso dia a dia. Algumas coisas realmente nos motivam a dar graças a Deus. Porém, outras coisas têm nos motivado e nos levado a que fiquemos entristecidos, frustrados, decepcionados, às vezes até amargurados. Por algumas vezes, em razão, Senhor, das fraquezas de nossas almas, nós murmuramos, reclamamos e nos revoltamos. Mas recebendo a Tua palavra nesta noite, cremos que a Tua palavra é poderosa para transformar o nosso modo de ser, o nosso modo de estar, o nosso modo de agir, o nosso modo de reagir diante das situações e das circunstâncias da vida. Porque, teoricamente, nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que estão e que procuram estar no Teu propósito, estar na Tua boa, agradável e perfeita vontade. Porém, Senhor, muitas vezes é difícil processar isso, porque nós fomos ensinados, nós fomos treinados, o que nós vemos no nosso dia a dia é diferente. Mas nessa noite recebemos a Tua palavra, e recebemos a Tua palavra a título de aperfeiçoamento das nossas almas, a título de santificação das nossas almas, a título de crescimento espiritual, crescimento emocional, para que nós atinjamos essa estatura de perfeição, de varão perfeito, dentro deste projeto, de que nós sejamos perfeitos, à altura da perfeição do Pai. Oh, aleluia! Nós queremos Te louvar porque sabemos que cada dia o Senhor está trabalhando nesse aperfeiçoamento, no aprimoramento das nossas almas, e que nós estamos crescendo. Graças Te damos por isso. Mas de uma maneira especial, Senhor, nesta noite, nós Te pedimos, torna, Senhor, realidade esta palavra em nossas vidas, para que nós possamos sempre dar graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus em Cristo para conosco, que é em tudo dar graças. Nos dá essa capacidade espiritual. Pedimos que o Senhor nos ajude.
Pedimos que o Espírito Santo nos ajude nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, para que nós superemos a nós mesmos e possamos em tudo dar graças ao Senhor. Em nome de Jesus.